Bom dia a todos. Estamos aqui hoje, é dia 21 de outubro de 2024. Vamos agora a fazer o que estamos realizando neste semestre, que é o ciclo de conferências da rede de pesquisa Adriade. Hoje, com a fala de colegas daqui da rede cariniana também, que vão nos ajudar a conhecer melhor as tecnologias para a preservação de periódicos OJS. En ese momento vamos a pasar la palabra también para el profesor Gildenir Santos, que él va a nos ayudar a moderar aquí las preguntas y las respuestas para podermos tener un diálogo también con los dos representantes, ¿no? Del laboratorio y de las tecnologías Lepidus que estarían aquí también para nos ayudar. Entonces, por favor, Diego y Pablo, por favor, si ustedes pudiesen se apresentar y ahí dejo la palabra para Gildenir dar inicio, ¿sí? ¿Todo bien? Ok, Perfeito, muito Miguel. obrigado. 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 Bom dia a Pode todos e falar. todas. É, Peço desculpas é que eu vou estar sem a câmera. A minha câmera está com uma incompatibilidade com o Zoom. Ela funciona no Google Meet, mas no Zoom não. Então, hoje não vou poder aparecer na câmera. Vou me apresentar rapidamente, né? Antes da gente entrar na apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Abadan, sou um dos sócios fundadores, junto com o Pablo, da Leptos Tecnologia, e trabalho com a JS desde 2015, e estamos participando da Carinana também desde 2015, né? Com a JS desde 2005, desculpe. E eu sou formado em biblioteconomia e trabalho na área de TI desde de jovem. A, a gente é oriundo da área de acadêmica também. A gente veio do laboratório de pesquisa. A Leptos nasceu a partir de um laboratório na Universidade Federal de Santa Catarina, né, de pessoas que trabalhavam no laboratório, que se conheciam, que trabalhavam junto há muitos anos. Eu vou passar para o Pablo se apresentar. Bom dia a todas e todos. Pablo, eu trabalho na Lepidus também desde a fundação, sou um dos sócios fundadores. Eu sou formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina e tenho mestrado em Engenharia de Controle e Automação também pela mesma universidade. Fiquei uns 15 anos lá na universidade e trabalhei com o Diego já desde a época do laboratório, como ele comentou. E trabalho majoritariamente com sistemas web desde o início da minha formação. Eu sou um apaixonado pela web e também por software livre. Pode seguir, Diego. Maravilha. Vou compartilhar nossa tela aqui para a gente poder começar a apresentação. Meninos, somente para interferir. Vocês têm 30 minutos para apresentação e após isso a gente abre para as dúvidas e perguntas com o pessoal que está aqui conosco nessa manhã. Perfeito. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Então, tá bom. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias para preservação digital, da parte que a Leptos tem trabalhado, né? O que a gente tem feito nessa área, é, que a gente tem produzido, né, de ferramentas para ajudar nessa área. Então, vou falar um pouquinho da Leptos. A empresa foi fundada em 2010, a gente vai fazer 14 anos agora. Como o Pablo já falou, a gente é especializado na área de desenvolvimento de software para web e a gente trabalha basicamente com a área acadêmica. Então, nossos clientes são revistas, são instituições, universidades, associações de profissionais, bibliotecários, de enfermeiros e assim por diante, e instituições correlatas, seja do Brasil ou do exterior, como a Cielo Brasil, a SAF da África do Sul e assim por diante. E a gente tem uma diferença da maioria das empresas, que a gente, desde o início, a gente sempre foi voltado para algumas questões mais sociais e com uma pegada na parte de tecnologia, por exemplo, como software livre, e tudo que se relacionou, né, tudo que a gente foi descobrindo depois, como acesso aberto, a ciência aberta. Inclusive, abrindo parênteses, ah, eu fui trabalhar com o JS em 2005 por causa do acesso aberto.
eu queria o acesso aberto, descobri que o Miguel estava trabalhando com software nessa área, o Ibict, né? Eu fui estudar esse software e acabei dando suporte para várias revistas que estavam iniciando. Então, como eu já adiantei, né, estou desde 2005 trabalhando com o JS, o Open Journal System, para quem não conhece, é o padrão de fato hoje no Brasil para publicação de revistas acadêmicas, não só publicação, né, para controlar o fluxo editorial, desde o recebimento das submissões, dos manuscritos, até a publicação, passando pela avaliação e tudo mais. Em 2011, a Leptos passou a trabalhar a ter uma plataforma para ajudar revistas a se manterem na web. Essa plataforma atende centenas de revistas, principalmente do Brasil, mas também algumas do exterior. E centenas já fazem vários anos, né? Então, a gente trabalha com uma quantidade muito grande de editores, de revistas. E a gente é bastante atuante, seja no fórum do IBICT, no fórum da PKP, na participação em eventos. Já formamos muita gente dando treinamento desde antes da Lepta, já trabalhei com isso, suporte e consultoria. E hoje a gente vai destacar uma área em específico, né, que é a de desenvolvimento de software. Como a gente comentou, software livre, software que todos podem utilizar. A gente já desenvolveu dezenas de plugins. O que são plugins aqui para quem não conhece? São softwares menores que estendem ou modificam o comportamento de um outro software. No caso do que a gente vai apresentar aqui, a gente vai falar principalmente de modificações nos softwares do PKP, o Open Journal System, o que é para revistas, o OPS, que é para preprints, e o OMP, são para livros. São softwares muito parecidos, todos ouvidos pelo projeto PKP, no Canadá, e a gente estende as funcionalidades desse software. Às vezes a gente adiciona um comportamento, a gente eventualmente modifica e assim por diante. Esse é o PKP desenvolveu o software com essa versatilidade, né, que outras pessoas possam desenvolver melhorias sem mexer no que eles chamam do core, né, no núcleo do software. Então a gente consegue mexer, fazer um software, modificá-lo sem ter que ter sem ter que estar modificando o próprio software, o código do próprio software, né? Então, se eu tirar um plugin ou botar um plugin, não muda nada em relação àquele software estar funcionando, ou a PKP poder lançar suas versões, tudo. Isso faz com que a gente consiga mexer nele de forma muito mais independente e fácil. E a PKP, o PKP lançou há alguns anos a galeria de plugins, que são plugins que eles revisam. Então, quando eles acreditam que aquele plugin é seguro, é bem feito, eles deixam o plugin entrar na galeria. E a Lepto já colocou 10 plugins na galeria e certamente vão entrar alguns ainda esse ano. Uma coisa importante aqui que a gente está para também que eu quero destacar é que a gente não está vendendo esses plugins, então a gente não está fazendo propaganda de alguma coisa que a gente vai vender aqui para vocês. Esses plugins estão disponíveis e sendo utilizados no mundo todo gratuitamente. Várias instituições que nunca nos contrataram, que nem sabem que a gente existe, utilizam os plugins da PKP. Uma boa parte desses plugins a gente desenvolveu numa parceria com a Cielo Brasil desde 2020, principalmente para o OJS, na verdade, principalmente para o OPS, que é o servidor de preprints da Cielo. A gente começou a trabalhar antes do lançamento dele. Então, a gente fez algumas melhorias e modificações no OPS da PKP para que o Cielo Preprint pudesse funcionar como a Cielo desejava. Então, a gente é parceiro tecnológico, a gente faz a parte de desenvolvimento, a Cielo tem as suas necessidades, o que ela deseja fazer, e a gente colabora, né? A gente troca bastante ideia para tentar chegar na melhor colaboração, tanto para o Cielo, quanto tudo que a gente tem feito, a gente tem colocado para o mundo utilizar, né? Então, tem vários plugins que nasceram de uma necessidade específica do Cielo Brasil, estão sendo utilizados por várias revistas. E a gente também faz contribuições diretamente para o núcleo do Open Journal System, do OPS e do OMP. O que significa isso? Que mesmo alguém que nunca utilizou um plugin nosso, está utilizando o código nosso. Isso desde o JS2, aquele bem antigo, para quem é familiarizado, até as versões mais recentes, tem correções tem melhorias que foi a gente que fez. Inclusive no JS 3.4 tem umas poucas mudanças que foram destacadas pelo PKP
como, como novidades dessa versão, e uma delas foi a gente que implementou. E aqui daí para a gente ficar um pouco para casos mais concretos, né, do que seriam esses plugins. Então a gente selecionou poucos dos muitos que a gente já fez e tem disponível, para a gente não se estender, mas depois a gente pode comentar mais. Então, plugin de transferência completa de periódico. Isso foi uma demanda do Ibict, ainda na época do JS2, que a gente colocou, que era, existia um portal, por exemplo, na universidade, e existia uma revista que estava em outro JS. No OJS, ele permite exportar as edições publicadas, mas ele ele perdia muita informação, por exemplo, as avaliações, o que aconteceu nos bastidores, isso era tudo perdido. E aí o Ibict pediu para a Leptos, na verdade, procurou alguém que desenvolvesse, né? A Leptos tinha capacidade e especialidade, desenvolveu, e a gente fez esse plugin para o JS2. O JS3 ele foi todo reformulado e não servia mais, aquele plugin não tinha nada que se aproveitasse em relação a código. E aí, recentemente, depois de muitos anos daquela versão, a Unifesp nos procurou e pediu para fazer ele para o JS 3.13 em específico. E porque eles estavam recebendo uma revista que a universidade estava descontinuando o programa de pós-graduação, e essa revista foi assumida pela Unifesp em parceria com a Universidade do Recôncavo Baiano e precisava ser migrado. Se eu utilizasse essas ferramentas disponíveis pelo PKP, e pela comunidade, né, o que que se tinha feito, se perderia muitas informações, como eu comentei, avaliações, arquivos intermediários que não fosse o PDF publicado e assim por diante. E aí eles nos procuraram para a gente fazer esse plugin, refazê-lo para o JS3. E a gente desenvolveu e esse foi a migração ocorreu com sucesso, né? Então a gente está bem feliz com o resultado concreto e já tem pessoas de outras universidades, outras instituições ao redor do mundo utilizando ele. Então ele foi financiado por duas universidades brasileiras essa contribuição está indo para todo mundo. Um outro plugin que a gente fez, esse é um plugin bem grande, é o DataVerse, que é voltado para dados de pesquisa. Depois, no momento das perguntas, se alguém tiver mais dúvida, a gente pode falar um pouco melhor, né, sobre cada um deles ou outras questões que vocês tenham. Mas, basicamente, a ideia desse plugin DataVerse, que foi uma demanda da Cielo, e já havia uma demanda da comunidade, porque existiu esse plugin para o JS2, a gente novamente fez ele para o 3 do zero, né, é um plugin que não dava para aproveitar o que existia. E a ideia dele é que quando o pesquisador submete seu manuscrito para uma revista e ele tem dados de pesquisa, ele possa submeter, caso não tenha feito ainda, para um repositório de dados. Esse é o motivo do Dataverse existir. Ele é um repositório de dados de pesquisa. Ele já pode submeter durante a submissão do manuscrito no JS. Então, ele não precisa ir em dois sistemas, não precisa criar conta em vários lugares. Fica tudo muito mais fácil. Então, esse plugin ele tem essa importância de facilitar a vida dos autores para que submetam tanto os dados de pesquisa quanto o manuscrito em um processo único e facilitado na interface do JS, que geralmente estão mais familiarizados. Dói para traduções. Isso foi uma contribuição. Quem nos solicitou quem patrocinou. É um recurso que a comunidade havia pedido em vários lugares, tinha no fórum da PKP, no fórum da Crossref, que o JS ele não permite tu lançar um DOI de um artigo que tem traduções. Pelas regras da PKP, pelas boas práticas, um artigo científico, quando ele tem tradução, cada língua, cada idioma precisa ter um DOI e o JS ele não permitia isso. O único jeito de ter dois DOIs na JS era tu publicar duas vezes o artigo, mas não ficava vinculado à tradução com o original. E aí também não seguia as recomendações do Crossref. E aí a Leptos desenvolveu esse plugin para a Regep como financiadora, né, mas como todos que a gente tem citado, software livre para toda a comunidade. E esse plugin permite, então, a gente clonar um artigo que já está publicado ou que está no fluxo para publicar também a tradução dele e esses dois ficarem vinculados. Então, quando eu consigo, tanto na interface do usuário, eu estou num artigo em inglês, eu falo português, eu descubro que tem uma versão em português. Então, eu achei ele mais fácil, o que não acontecia antes, quanto para enviar para o Crossref que uma tradução do outro, né?
Então, que o artigo A é tradução do artigo B e o artigo B traduz o artigo A. E com isso, a gente segue todas as boas práticas do Crossref. A gente lançou a primeira versão dele, que já está em produção, está sendo utilizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela própria REGEP e por outras instituições. Isso algumas que a gente sabe, né, são software livres, são usados por várias revistas no mundo e a gente acaba nem ficando sabendo. A gente não faz nenhum monitoramento disso, né, é um, esses plugins, a gente não utiliza eles para capturar informações, de tentar achar clientes, coisas desse tipo. Um outro plugin que a gente desenvolveu foi de remover submissões incompletas. É um problema que aparecia muito, né, incomodava bastante a gente, que hospeda centenas de revistas. Quando a gente atualizava revistas do JS2 para o 3, principalmente, apareciam muitas submissões incompletas que o JS2 escondia e o JS3 exibia. E incomodava bastante os editores. Eles tinham que ficar desviando de submissões que eles não queriam não trabalhar, que às vezes tinham anos ali que não tinha nenhum conteúdo. E aí a gente desenvolveu uma ferramenta para removê-las e inclusive foi um plugin que fez bastante sucesso. A gente tem uma ferramenta de desenvolvimento, a gente usa a plataforma de desenvolvimento GitHub para hospedar os projetos de software livre que a gente desenvolve e teve várias pessoas do mundo lá que foram marcar como uma estrela, né, como um projeto que eles gostam bastante. Relatório de avaliadores, a gente fez, na verdade, dois plugins de relatórios que foram patrocinados pela Noesc e pela UFSC, e facilitam para os editores gerenciar os avaliadores, fica mais visível para os editores algumas coisas que no JS eles teriam que dar muitos cliques para descobrir as informações. Na verdade, mostra na interface mesmo, na web ali do JS, e o outro permite exportar um relatório em planilha para a gente poder trabalhar dentro de uma planilha. E estatística SAF. A SAF é uma instituição. Pablo, se tu puder, tu pode me dizer a SAF o que é a sigla? É Eles Academia são. de Ciências da África do Sul. Obrigado, Pablo. Então, a Academia de Ciências da África do Sul nos contactou, porque eles tinham uma série de questões que eles queriam resolver no Open Journal System deles, um portal com várias revistas. A SAF, entre outras coisas, ela mantém a Cielo África do Sul, e, e aí como eles tinham acabado conhecendo a gente via Cielo Brasil, num outro contexto, eles nos procuraram perguntando se a gente podia ajudar eles também nas necessidades que eles estavam tendo em relação ao JS. Eles também queriam fazer uma atualização importante de versão e tudo mais. E uma das coisas que a gente fez foi desenvolver um plugin de estatísticas que mostra um bloco de estatísticas de acesso do PDF, do resumo, se tiver outros formatos, de cada formato que foi publicado, né? Se tiver um artigo em HTML, EPUB, o editor, ou na verdade o público daquela revista poder saber quanto que cada um deles foi baixado. Então a gente desenvolveu esse plugin para eles e a gente prestou uma série de outros serviços, né, para a SAF, é um parceiro bem bacana, que nos permitiu melhorar. Muitas coisas que a gente descobriu lá que eles queriam resolver, a gente resolveu via plugins que já existiam ou oferecemos melhoria para esses plugins. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Além desses aqui, que são uma fração de todos os plugins que a gente tem disponíveis, a gente está fazendo um plugin para TOF, para o Open Access Switchboard, e os, são dois projetos internacionais que eu vou pedir para o Pablo falar daqui a pouquinho. Dados demográficos, que é uma parceria que está sendo financiada pela Cielo, pela UFSC, pela REGEP, e a gente tem a intenção da Brasco também de ajudar no financiamento desse plugin. Inclusive, a gente está para lançar ele publicamente, é uma demanda bem grande de coletar gênero, coletar algumas informações sempre que o autor, o avaliador desejar, né, responder, é opcional, para que se tenha, para que se possa trabalhar nessa questão, né, de de quantas pessoas de cada gênero, de cada região estão publicando com informações primárias, né, oferecida pela própria pessoa que está fazendo a submissão, pelo próprio avaliador e assim por diante. Pablo, se tu quiser resumir um pouquinho aí do nosso projeto com a TOF e o Open Access Switchboard. Tudo bem. A TOF ela trabalha com disseminação de metadados para livros abertos. Então, o foco desse projeto são livros. E a gente está desenvolvendo um plugin para a plataforma OMP, que é a plataforma que o PHP desenvolveu para a publicação de livros, monografias de acesso aberto.
e esse plugin envia os metadados dos livros para essa plataforma que faz essa disseminação dos metadados e permite exportar em uma série de formatos, como o Onyx, etc. E o projeto do Open Access Switchboard, ele é um projeto que basicamente ele faz a disseminação também de metadados de artigos publicados e visa, por exemplo, fazer a conexão entre as instituições que estão produzindo conhecimento através dos artigos científicos e as instituições que fomentam, que fazem o financiamento dessas publicações. Então, por exemplo, se tem um artigo que foi publicado, que foi financiado pelo CNPq, o CNPq vai ser avisado que aquele artigo foi publicado na revista com ISSN, com todas as informações que possam fazer essa ligação, né, entre os diferentes atores que estão envolvidos no processo de produção e financiamento científico. Obrigado, Pablo. Em relação ainda ao Open Access to Board, ele é um projeto que ele não está vinculado ao PKP, né? Então ele é genérico. É para funcionar independente da plataforma, mas eles tinham desenvolvido um plugin com algum parceiro internacional que não funcionou. Eles procuraram o PKP e o PKP falou que aquele plugin não era um plugin JS, né? Não estava bacana e recomendaram a Leptos. Então, o próprio PKP nos indicou para esse projeto. Ele, como a gente tem aquele histórico de só no repositório de plugins que o PKP já revisou e atestou como de qualidade, 10, e a gente tem várias colaborações no núcleo do JS, eles acabaram, a gente já tem essa confiança, né, do projeto que a gente sabe fazer bem feito melhorias para os produtos PKP. Aqui agora a gente vai entrar no específico, né, da rede cariniana. A gente é membro desde 2015, já participamos de diversas edições do Simpred, a gente faz parte do grupo de pesquisa de periódicos e a gente tem desenvolvido mais recentemente alguns plugins de interesse do cariniano. Então, isso que eu vou comentar agora. Então, o primeiro plugin foi um plugin para facilitar a preservação na rede canoniana. Como é que funcionar sem esse plugin? Hoje, os editores, quando querem entrar no Canoniana, eles têm que entrar em contato com o projeto, ou obter as informações pelo site, baixar o termo o contrato ali, né, o termo de aceite, que eles precisam aceitar para entrar no projeto, enviar essa documentação assinada para o Cariniana. O Cariniana pede para preencher uma planilha que tem uma série de informações, aí eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre elas, e isso tudo acaba gerando todo um gargalo ali que até se conseguisse fazer todo esse processo e uma revista entrar na rede cariniana e poder ser preservada. Aí a gente foi procurando entender bem cada uma dessas partes para a gente desenvolver um plugin que automatizasse o máximo possível e facilitasse a entrada de uma revista no projeto cariniana que ela passe a ser preservada. Essa é a fase um, ela já está concluída. E as próximas fases a gente vai trabalhar com as revistas que já estão lá, né? Como facilitar a vida de quem já está no projeto Cariniana sendo preservado. Então, o que esse plugin faz? Ele coleta uma série de informações que o Cariniana pede para toda revista que quer passar a ser preservada. Então, a gente pede a gente já oferece o termo de responsabilidade para o usuário poder baixar e assinar dentro do JS, quando instalou o plugin, não precisa procurar onde é que está o termo, achar no site ou pedir por e-mail. Então, isso facilita bastante tanto a vida, a parte administrativa do Cariniana, né, de não precisar ter um monte de e-mail para responder, para mandar as informações, quanto da pessoa que quer preservar, que também não acha fácil, ali já está com o termo disponível e é só ele concordar, assinar com o gov.br, por exemplo, e enviar. Enviar, na verdade, vai cadastrar no próprio plugin. A gente coleta, e aqui outras informações que o Carolina pede, né? A editora, instituição, título do periódico, SSN eletrônico, URL base, identificador de periódico, anos disponíveis, né? Quais são os anos que tem publicados no JS, e opcionalmente notas e comentários. Aqui o que a gente automatizou? Essas informações que eu li, tirando notas e comentários, estão no JS. Só que quando pedia para um editor o URL base,
que é um termo muito técnico, a grande maioria fala, não faço ideia do que é isso. Então, por exemplo, a Leptos, que hospeda centenas de revistas, várias vezes alguns editores entraram em contato com a gente e pediam, por favor, me ajuda a preencher essa planilha do Cariniana, não faço ideia do que seja isso, onde que eu consigo essa informação, vocês podem me dar. E enquanto as outras eu tinha que ficar copiando e colando, né, do JS. Então, esse plugin ele já pega automaticamente tudo do JS, inclusive essa tal da URL base, e o editor não precisa se preocupar com nada disso. Ele só precisa se preocupar que no OJS esteja a sua revista configurada bem, o que é uma, algo que deve ser sempre feito, né, a fonte de informação primária. E a gente deixa um campo em aberto para colocar notas e comentários, caso o editor queira. É, Aí a pessoa, quando instala esse plugin, aqui está a tela, né? O link ali para baixar o termo de responsabilidade, onde que ela pode anexar e assinado, e o resto daquelas informações é tudo automático, então a pessoa não vai precisar preencher. É, essas informações vão ser enviadas para o Cariniana, para o e-mail do Cariniana oficial que está sendo solicitado no site. Caso a pessoa queira também receber uma cópia, ela pode botar o e-mail aqui. Então ela fica sabendo que recebeu, ela consegue acompanhar o andamento, né? Na verdade, que informações que o plugin enviou. E isso facilita ela saber que deu certo mesmo. Não fica aquela coisa, será que deu certo? Será que o plugin enviou direitinho? E aqui está um exemplo, né? O plugin, quando clicou no botão lá, ele vai enviar para um e-mail do autor, na verdade, para alguns destinatários adicionais, além do e-mail do Cariniana. Aqui é a confirmação, daí a pessoa submete e o Cariniana e aqueles e-mails adicionais recebem três anexos. A planilha, que era o que tinha que preencher manualmente, o termo de referência, que a pessoa tinha que pedir por e-mail ou achar no site, preencher e enviar assinado, e tem um terceiro documento ali que eu vou comentar em seguida. Aqui é a planilha, não sei se vai aparecer bem para vocês, mas basicamente é aquelas informações que a gente já comentou, né? Então, ele vai pegar a instituição, que a gente botou uma revista de teste, vai pegar esse SN, a URL base e assim por diante. Tudo isso de forma automática, então o editor não precisa preencher nada. Aqui o termo de responsabilidade que hoje as revistas querem se cadastrar no Cariniana precisam preencher. Aqui a gente tem uma sugestão, né, em termos de automação. Hoje na web, quase tudo que a gente cadastra, quase tudo que a gente aceita, que a gente contrata, a gente aceita com um cliquezinho numa caixinha. Então tem aquele termo e eu preencho no máximo os dados, né? Por exemplo, o meu nome, como aqui no caso se for o RG, enfim, essas informações num formulário web e o aceite é só num clique. Aí é uma questão jurídica, né? A gente não somos advogados, não podemos indicar se isso, o como fazer isso, mas a gente percebe que é o que se faz em quase todos os lugares. E se a Cariniana conseguir mudar esse termo de autorização e de responsabilidade para esse padrão, o usuário não vai precisar preencher essas informações aqui num documento à parte e assinar no gov.br. Não sei se isso será possível, mas é uma questão que a gente sugeriu para o projeto que aumentaria a automação. Aí, seguindo aqui é aquele documento que eu comentei que eu só ia falar agora. Isso aqui, vocês não precisam se preocupar, né? Mas isso aqui é o que o técnico de TI do Cariniano precisava fazer com as informações que ele recebia daquela planilha. Ele precisava montar um documento como esse aqui. Então, dá para ver que ele é um documento, ele tem que ficar botando, ele tem que copiar um modelo e preencher os de cada revista. Isso é algo sujeito a erro, né? Quando a gente faz manualmente para milhares de revistas. Então, hoje também a gente automatizou essa parte de já mutar esse trecho desse documento que o técnico de TI do IBIT, ele pode só confirmar se está tudo certo e a chance de estar tudo certo é muito maior quando a gente faz pela própria máquina, pegando os dados direto da fonte, direto do JS, e ele vai poder copiar e colar sem precisar ficar montando esse documento, que ele provavelmente era algo um tanto trabalhoso. Então, só bem resumido, a gente procurou automatizar e facilitar de todos os lados, né? Para a parte administrativa do projeto Cariniana, para a parte de TI do projeto Cariniana, porque enquanto ele não montasse aquele documento e colocasse lá no servidor, não tem como
a revista ser preservada e principalmente para os editores para que mais revistas possam ser preservadas da forma mais fácil possível. Os nossos próximos passos é submeter esse plugin para a galeria PKP para ficar mais fácil a instalação. Hoje tem que baixar do nosso GitHub e está disponível, qualquer um pode baixar, instalar, né? Mas a gente consegue facilitar ainda mais botando na galeria. Avisar automaticamente a rede cariniana sobre mudanças. Aqui já é aquela fase que eu comentei, né? A nossa preocupação nessa primeira fase foi para a revista que não é preservada, para a gente ter mais revistas sendo preservadas. Só que um problema importante na preservação da rede cariniana é que algumas revistas mudam algum daqueles detalhes técnicos lá que a gente mostrou e deixam de ser preservados. E geralmente os editores não fazem ideia, né? Então, como eles preencheram um dia, tiveram um ok do cariniano, eles acham que vão estar sempre sendo preservados. Mas agora, por causa de um detalhe técnico, uma mudança no servidor, ou por causa de mudança de versão do JS, ou por causa de mudança de título do periódico, muitas vezes ele vai deixar de ser preservado e isso é comum que se demore a descobrir. Então, o que a gente quer fazer é que o próprio plugin monitore se alguma daquelas informações foram alteradas e já avise o Cariniana. Então, saiu uma nova edição da revista, a gente poderia notificar o Cariniana, ó, já pode preservar uma nova edição, não precisa esperar daqui a um ano para preservar. Pode preservar assim que for publicada. Mudança de endereço. Muitas revistas deixaram de ser preservadas porque não estavam no novo endereço. Então, a gente pode avisar o Cariniana, olha, essa revista aqui agora está nesse endereço. E aí eles atualizam poderia já vir aquele XML atualizado, né, mas atualizaria lá no servidor e a revista não deixaria de ser preservada por isso e o editor também não precisaria se preocupar com isso. Hoje é uma preocupação que os editores precisam ter e às vezes o editor, a pessoa responsável que fez esse cadastro no Caniniana, já nem está mais na revista, né? Então as pessoas que estão na revista sabem que é preservada, mas não sabem como funcionam os detalhes. Então a gente também quer trazer essa facilidade e continuidade. E também a gente quer trazer uma maior visibilidade para os editores, porque muitas vezes demorava até anos para um editor descobrir que a sua revista não estava mais sendo preservada. Ela foi preservada até um tempo e deixou de ser preservada por causa dessas mudanças técnicas, por causa de mudança de endereço ou por outro motivo qualquer. Então, a gente quer que esse plugin, no futuro, ele exiba o estado da preservação. Então, eu vou na minha revista e eu vou saber de todas as edições que eu tenho publicadas, quais estão preservadas, quais não, no Cariniano. Esse é um dos nossos objetivos. Aqui agora a gente vai para um outro plugin, que é o de exportação de metadados. Aqui o que foi a nossa motivação para esse plugin? No Cariniano, o Judenê coordena um projeto, né, de um diretório de revistas que são preservadas, que tem várias informações. E é aquela mesma questão que a gente botou do Cariniana, né? As informações têm que ser obtidas lá do OJS, hoje são de forma manual, e aí a gente pensou, bom, o que a gente consegue ajudar, né? O que a gente consegue extrair de informações? Esse está uma versão bem preliminar, né? Um plugin que a gente acabou de fazer. A pessoa que estava desenvolvendo esse plugin específico, a nossa equipe ainda teve um período de férias aí no, no, bem nessa época, mas basicamente o que ele faz? Ele pega o título do periódico, instituição, o telefone, contato principal, e-mail, e SSN eletrônico ou impresso, né, o que estiver preenchido no JS, o URL, que é o endereço da revista, e a licença que tiver configurada no JS, e o extrato qualis, que eu já vou comentar depois um pouco mais. Essas informações, então, a gente pega automaticamente e gera uma planilha. E aí a gente tem muito mais precisão, porque foi como como está preenchido no JS e já está consolidado. E o extrato qualis no JS não existe esse campo. Então, as revistas, elas muitas vezes digitam lá, colocam em algum lugar qual é o qualis, e aquilo às vezes fica desatualizado, o qualis muda, e a revista, os editores não lembram de atualizar assim que saiu um novo qualis. Principalmente quando não melhora, né? Quando melhora, geralmente os editores lembram mais rápido, porque é uma alegria e todo mundo vai procurar divulgar isso da melhor forma. E a gente fez um serviço web que, dado um ISSN, a gente diz qual é o queries. E aí, com isso, a gente consegue extrair o queries mesmo sem ter essa informação no JS. A gente pega de um serviço que a gente disponibilizou para oferecer essa informação. A ideia desse serviço é que o queries, conforme ele fosse atualizado,
a gente atualiza o serviço automaticamente no serviço, então os serviços vão poder sempre mostrar o Qualys atual. Porém, como a maioria deve saber, o Qualys está em processo de descontinuidade, né, de ninguém, o Qualys periódicos em específico. Então, a gente não sabe o que vai ser do Qualys periódicos, mas o que tem se dito é que não vai mais existir. Então, talvez esse serviço não tenha uma vida muito longa. Aí aqui está um exemplo, né, uma revista de testes. Quando a gente executou esse plugin, ele obteve essas informações aqui na direita da tabela de forma automática. E aqui um exemplo do diretório, né? A gente pegou uma das revistas para mostrar as informações que precisam lá. Se a gente comparar o que tem aqui no diretório com as informações que a gente obteve, a gente vai ver que faltam informações ainda. Por quê? Porque algumas coisas a gente não tem um campo no JS, por exemplo, região centro-oeste. Não existe essa informação no JS em um campo que seja padronizado para isso. Então a gente não consegue extrair essa informação de forma automática. E assim vai. Então tem alguma. Aqui a maioria das coisas, acho que boa parte dos dados que a gente precisa, a gente pega automaticamente. Um outro que a gente ainda não pega, que é o sistema de preservação digital, né? Rede cariniana, LOCs, porque também, novamente, isso não, às vezes não fica tão. Mesmo que no JS eu diga que preserve no LOCs, ou em alguma rede de preservação digital, se eu não verificar, se eu não pegar verificar que realmente está preservado, pode ser uma informação errônea. Imagina que a revista está fazendo o processo no Cariniano e ela não, muitas vezes por desconhecimento, ela acha que está sendo preservada, mas não está. E aí ela vai avisar que está sendo preservada, vai acreditar que está sendo preservada, mas quando a gente for consultar, por exemplo, no Tkeepers, no ISSN, a gente vai ver que não está. Ou uma parte foi, mas não está sendo preservada mais atualmente. E aí a nossa ideia é também trabalhar nessa área como passos futuros aqui, que é então, uma das coisas que a gente quer fazer é um serviço que a gente obtenha tudo que foi preservado no Cariniana e dado em SSN a gente possa indicar, olha, essas edições estão publicadas, estão preservadas e essas não. Isso vai aumentar a visibilidade. É, Também é um plugin que a gente tem que submeter para a galeria da PKP, né? Mas ele está num estágio ainda um pouco mais preliminar. E a gente tem algumas ideias também hoje ele gera uma planilha, mas a gente tem as ideias de que ele possa servir como uma API para que outros programas possam consultar essa informação de forma mais fácil. E a gente quer colocar mais alguns serviços, como aquela API do Qualys que a gente fez para poder obter o Qualys. Um deles é para poder obter 15 edições, aquela revista tá preservada no Caniniana. Então a gente acredita que isso vai ajudar bastante a trazer melhor visibilidade para as revistas em relação à preservação. Porque quando a gente fala em preservar, né, a gente participar da rede é muito importante, mas em termos do objetivo fim dela, a gente só vai ficar feliz se estiver realmente sendo preservado. Não adianta a revista ter aceitado o contrato, ter feito todo o processo, e quando a gente vai olhar o que está preservado, a revista não está sendo preservada, ou seja, aquelas informações podem se perder. Então, a preservação em si é uma coisa que hoje há uma falta de visibilidade, principalmente no longo do tempo. A gente vai trabalhar, né, no sentido de minimizar essa falta de informação que tem hoje. Para finalizar, daí algumas áreas de interesse que a gente é, quer trabalhar também voltadas para tem relação, né, com o projeto Cariniana. A gente não trabalha hoje no lado das caixas locks. É algo que a gente chegou já a fazer um estudo preliminar, tudo, mas a gente não mantém caixas locks, não presta assessoria para instituições que têm caixa locks, coisas desse tipo. E é algo que a gente percebe que é uma dificuldade, então a gente provavelmente vai vir a trabalhar com isso. E a gente quer ajudar justamente na parte também de simplificação e automação para que tenha maior visibilidade, para que tenha que esse processo ocorra de forma mais rápida. Hoje, se eu não me engano, o Cariniana preserva uma vez por ano, por exemplo, então a gente pode querer que essa preservação seja muito mais rápida, assim que sair uma edição, ela já preserva. Como é que a gente melhora isso? Com automação, simplificando os processos. A gente já está fazendo, né, a integração entre o JS e Dataverse.
E daí a gente pode usar mesmo o conhecimento que a gente tem para fazer integração, por exemplo, entre JS e Logs, que melhora, que automatize isso de forma melhor do que amplie o que já tem hoje. A gente tem trabalhado um pouco com relação à inteligência artificial na área acadêmica, né? Então a gente já tem alguns projetos, não, hoje não nada na área de preservação ou tão voltado aqui para o Cariniana, mas a gente está de olho em tudo que a gente puder usar do que tiver de mais avançado em tecnologia que facilite a nossa vida e sempre preocupado com a questão de é, problemas de privacidade, problemas de ficar preso em plataformas proprietárias, né, que vai contra o acesso aberto, ele só é pleno mesmo se a infraestrutura for aberta, porque se a infraestrutura for fechada, o dono dessa infraestrutura, a empresa que está por trás disso, ela pode fechar o nosso repositório quando ela quiser, pode mudar as políticas a qualquer momento. Então a gente não está realmente tão aberto assim. Ciência aberta sem infraestrutura aberta não é a ciência aberta, ela é parcial. Então a gente vai trabalhar muito na área de infraestrutura aberta, quer fomentar muito essa discussão, é algo que a gente vê que é pouco falado, e até porque envolve, às vezes tem muita questão técnica ali envolvida também, né? Então fica um pouco mais difícil para muitas pessoas participarem dessa discussão. Nossa ideia é trazer isso de forma mais fácil, entender a importância disso. Basicamente é isso. Aqui a gente tem o nosso contato, o link para os nossos plugins, né, nessa plataforma GitHub. A gente tem vários outros plugins que não foram citados aqui disponíveis também, que às vezes pode estar utilizando. Então, quem trabalha com a JS, não só revistas ou OMP para livros ou pré-prints, então quem trabalhar com alguma das ferramentas do PKP pode olhar lá no nosso repositório e quem sabe tem alguma coisa que seja de interesse de vocês. E só para destacar uma coisa que eu não falei ali sobre os plugins que a gente fez no âmbito do projeto Cariniana, foi algo que a gente fez por nossos próprios recursos, né? Então, é um investimento nosso na preservação digital, na colaboração com o projeto, nossa participação no projeto. Não é algo que o IBICT não pagou nada para a gente, ou nenhuma instituição. A gente está fazendo por nossa própria conta. Agora eu abro aí para perguntas, para participação, e também se o Pablo teria como mostrar esses dois plugins na prática, É né? isso que eu ia falar, Diego, que o tempo de fala você já ultrapassou. Mas tudo bem, temos ainda uns 17 minutos. Daí Se, o, al- se Pa- alguém, o se Pablo alguém pedir pode. para a gente mostrar, a gente mostra. Tá bom. O Pablo tinha aquela a apresentação básica de mostrar. Você quer mostrar aí, Pablo? Pode ser, é bem rápido aqui na realidade. Só um Uhum. instantinho. Depois eu abro para as perguntas. Estão conseguindo visualizar? Sim. Perfeito. Então eu vou mostrar o plugin de extração de metadados. Essa aqui é a página do plugin do GitHub. Então vocês vão conseguir acessar através desse endereço. Por enquanto ele não está ainda na galeria. Quando ele estiver na galeria, ele vai poder ser instalado pelo próprio JS, o que vai simplificar bastante a instalação. Aqui nós temos a última versão disponível do plugin. Então basta baixar esse pacote, que é o pacote com um plugin que pode ser instalado no JS. Ele está hoje compatível com a versão 3.3 em diante do JS. E a partir daí a gente pode entrar aqui no JS, que eu tenho uma revista de testes. Basicamente, esse plugin aqui ele já está instalado, né? Mas para instalar um plugin no JS é bem simples, é só enviar o novo plugin e anexar aqui o pacote que vai ser instalado. E aqui, depois que ele está instalado, ele é um plugin de relatório, né? O JS tem essa categorização dos plugins, e eu posso só clicar aqui no, nesse relatório aqui e ele vai baixar o relatório. Então ele vai mostrar aqui o CSV que é uma planilha que tem os dados do periódico. São basicamente aqueles dados que eu mostrei de exemplo para vocês. Então, basicamente, esse que é o plugin de extração. Dá para ver que ele é bem simples, né? Tem um link para poder baixar o relatório e a partir daí a gente tem essas informações. E essas informações elas podem ser enviadas para outras plataformas, importadas em outros sistemas, enfim. Basicamente é isso. O plugin de preservação cariniana eu não vou mostrar aqui para vocês para a gente poder adiantar
as perguntas da apresentação, mas ele é muito similar e todos os passos que existem nesse plugin foram mostrados pelo Diego na própria apresentação. Eu vou só fazer um complemento à fala do Pablo. Uma coisa importante desses dois plugins é que eles pegam a informação atualizada, né? Então, cada vez que eu for usar eles vão pegar a informação que está hoje no JS configurado. E então eles têm essa facilidade de obter o que tem de mais atual. Legal. A apresentação finalizou, né, Pablo? Isso, vou parar aqui. Beleza. Bom, praticamente agradecer o Pablo e o Diego pela essa apresentação muito boa sobre o JS, que a gente sabe que o Brasil inteiro usa, é o maior consumidor do OJS de instalações, e temos as instituições que têm seus portais que vai ser agraciadas com essas instalações. E um que foi justamente uma demanda nossa, do nosso trabalho no diretório, que vocês apresentaram, ficou muito bem exposto aqui. Eu, antes de abrir a pergunta, só tinha uma pergunta. Esses plugins, então, eles já estão disponíveis no GitHub, só falta, então, a gente instalar diretamente, baixando, não é isso? Isso mesmo. Então, ambos estão disponíveis no GitHub. Porque como quem coloca na galeria é o PKP, como a gente tem que buscar no GitHub de vocês e aí baixar para dentro do JS. Em relação à galeria, é duas fases. Uma, a gente decide enviar para a galeria. Então, a Leptos precisa falar, olha, esse plugin está bacana, a gente quer mandar para a galeria. E daí a gente faz o pedido, envia para PKP, e o PKP, algum desenvolvedor do núcleo do JS, valida se aquele plugin, se não tem problemas de segurança, se não tem problemas de outros problemas. E aí, se passar pelo aval deles, eles colocam, ele não, eles aprovam e passa a ficar na galeria. Então, é um processo que depende da revisão do PKP e depende do envio da Leptos. No caso, o que que a gente faz? A gente procura ter um tempo de amadurecimento dos plugins que a gente desenvolve. Às vezes, a gente não manda para a galeria rapidamente, não porque a gente não quer que o máximo de pessoas utilize, pelo contrário, mas a gente também não quer que as pessoas tenham muita dor de cabeça, por exemplo, e tudo. Então a gente aproveita a primeira fase, como a gente tem muitos clientes, muitas revistas, a gente acaba pegando, escolhendo esse feedback, instalando para algumas, e com isso a gente vai, muitas vezes a gente lança ainda correções ou melhorias de usabilidade, por exemplo, antes de chegar na galeria do PKP, para que quando chegue lá, ele seja um plugin que dê o mínimo de transtorno, né? Que a gente sabe que o software, se não for muito bem cuidado, o software ele pode, em vez de ser um facilitador, alguém falar, olha, saiu do ar minha revista, não seria legal, né? Ou Então a gente tem esse seja, é trabalho. melhor, quanto mais testar e deixar disponível um aplicativo, um plugin que tenha maior credibilidade, do que deixar uma coisa que vocês fazem e já deixa disponível. Daí tem problema de dor de cabeça, né? Isso mesmo. Então, beleza. O Edilson que perguntou da versão, acho que o Pablo tinha falado, é a partir da versão 3.3.0 para frente X, o Edilson, que começa a ter a disponibilidade desse plugin. Agora eu deixo aberto para vocês. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Ah, acho que o Zeca. Pode falar, Zeca. Ó, bom dia. Bom, parabéns aí pelo trabalho, muito legal, é super importante. Eu queria tirar uma dúvida assim, duas dúvidas, na verdade. Primeiro, assim, com relação atualmente, né, a Cariniana tem orientado a encaminhar por e-mail, tal, tanto o termo quanto a planilha, né? A partir do momento que a gente instalar esse plugin, a gente não precisa mais então estar encaminhando formalmente pelo e-mail da Cariniana? E a outra dúvida é assim, pelo que eu entendi assim, novos volumes que forem entrando, automaticamente eles já vão sendo encaminhados para a rede cariniana colocar na caixa Lox? Obrigado. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Sobre a sua primeira dúvida, na verdade, o que o plugin faz hoje é enviar por e-mail. Então, ele automatiza esse envio, mas ele faz exatamente o que o Kariana pede. Ele envia por e-mail aquelas informações.
Na verdade, a gente, com um adicional que a gente já envia o XML, que é para o técnico de TI poder colocar muito mais facilmente o, a revista para ser preservada. A gente vai um pouco além do que o Carena pede, para facilitar ainda mais a vida de todos, mas formalmente vai ser enviado um e-mail. Se você colocar seu e-mail em cópia, você vai ver o e-mail do Cariniana e vai receber uma cópia junto, né? Vai conseguir perceber que foi realmente enviado e tudo. É, Beleza. Aí, com sobre a relação segunda, ao volume. segunda pergunta. Em relação à preservação de novos volumes, na verdade, hoje o plugin não trabalha com nada, ele facilita essa entrada na preservação do Caniniana, mas ele não facilita outras coisas, que é o pós, depois que foi aceite. Hoje, como que funciona no Caniniana, uma vez por ano, salvo engano, pode ter mudado isso, né? Mas era assim. Ele vai nas revistas e tenta baixar o ano completo, tudo que saiu naquele ano. Então, o próprio Cariniana visita o OJS de cada revista e preserva. Não é o nosso plugin, ele não tem um papel nesse sentido. O que a gente deseja é que essa preservação seja muito mais constante. E aí, para a gente enviar essa informação de alguma forma para o Caniniano é muito fácil. Então, a gente se propõe a mudar essa política para que a preservação seja tão logo sai uma edição. A revista publicou uma edição, ela já seja preservada, e não que seja em períodos pré-definidos lá para o sistema sair visitando as revistas. Uma segunda parte também é que nosso plugin permita que tu veja no próprio JS se aquela preservação ocorreu com sucesso, por exemplo, se ela está em processamento, se ela já está preservada de fato, ou se não está preservada, Então, hoje os editores não têm essa visibilidade, né? Teria que perguntar para o JE, para o Caniniano, olhar existe o T-Keepers, né, que dá para verificar também que edições estão preservadas, mas Uhum. não tem essa visibilidade pelo JS, as pessoas têm que procurar de alguma outra forma externa. Legal, Diego. Uma outra pergunta que tem aqui. Obrigado também, Zeca, pela pergunta, viu? É, a Marilis, ela pergunta, deixa eu só responder aqui, né? Ela faz uma pergunta: todas as informações coletadas para preservação são obrigatórias? Eu estou com um projeto de uso do JS para revistas antigas que não tem ESSN, o ESSN eletrônico. É possível aderir à preservação digital da rede? É Bom, possível sim. Precisa ter um dos dois, né, a princípio, para ter um identificador único da revista. Então, não vai ser um problema não ter. A maioria das informações ali eu acho que são obrigatórias, mas eu não sei de cabeça quais são. Agora, eu sei que SSN é bem comum em outros sistemas, inclusive. A gente precisa ter o SSN, mas não importa qual é a origem dele, né? Se ele é numa versão eletrônica, se é da versão impressa, o importante é que tenha pelo menos um. E no caso que tem os dois, o nosso plugin automaticamente envia os dois. legal. Sim, Só falando que essa parte do plugin do diretório, lá a gente tem informação do ISSN impresso e eletrônico. Manualmente a gente coloca quando a gente não encontra informação não informado. Então a gente deixa essa informação. Essa informação, Diego, vai constar nesse plugin ou não? É automático só pegar o ISSN eletrônico ou impresso? Ele tenta pegar tudo que tiver. Então ele não, ele tendo ele exibe, não tendo ele não exibe. Se tiver os dois, ele vai mostrar os dois. Ah, beleza. Então ótimo. Mais alguém quer fazer uso da palavra, de fazer perguntas? O só, Pablo. só um, com- só um complemento em relação ao plugin, ele também faz a validação de envio dos metadados de pesquisa para o Cariano, ele também faz validação. Ou seja, se algum dos campos que é exigido pelo termo de preservação não tiver preenchido no JS, ele avisa para que a pessoa possa preencher esses dados antes de enviar. Ah, legal, ótimo isso. A Marilis agradeceu, colocando ótimo saber. O Pablo complementou. Mais alguém? E o Pablo também colocou aqui também os plugins relacionados com a preservação do GitHub. Está aqui dentro do chat. Vocês podem pegar aí também, baixar com o link, né? Bom, não tendo mais nada a acrescentar a nossa palestra, feita muito bem
pelo Diego e pelo Pablo aqui, com a exposição sobre a preservação de periódicos no OJS. Quero agradecer a todos e pedir também que acho que a Tamini colocou uma lista de participação. Se vocês quiserem receber o certificado, eu acho que está aqui novamente, eu vou colocar para vocês terem, para assinar a participação. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Agradeço ao Pablo, ao Diego e aos demais por essa manhã do nosso webinar sobre os periódicos eletrônicos digitais. Muito obrigado. Obrigado, tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.